Eu acho que a grande maioria das pessoas sofre de solidão e não tem ideia do que é a solitude. Agora, solidão, gente, é diferente de solitude. O que quer dizer isso? Solidão é eu me sentir sozinha e de forma desconfortável. Solitude é eu estar sozinha e estar bem comigo mesmo. Eu acho que a grande maioria das pessoas sofre de solidão e não tem ideia do que é a solitude. Tem muita gente que nunca ficou sozinho ou que não consegue ficar sozinho. E isso, para mim, é um reflexo de que essas pessoas se conhecem muito pouco, fazem um processo de silêncio, de autoconhecimento muito superficial. Eu acho que a pandemia trouxe essa possibilidade. E as pessoas que não sacaram isso, do tipo assim, agora eu tô eu e eu. Como é que é isso? O que tem em mim que eu gosto? O que tem em mim que eu acho legal? Como é que eu acrescento? Como é que eu me expando como pessoa? À base de boas leituras, de bons filmes. Mas eu não estou falando filme para distrair, né? Porque tem gente que pega um seriado e vê um seriado inteiro. E fica ali fissurado em ver aquilo, mas acaba que aquilo não acrescenta nada. Na sua vida. É uma distração. Mas assim, a solitude, ela só vem, esse sentimento bom de estar com você, quando você sabe quem é você, o que te preenche, o que te faz bem e o que te faz mal. Então, eu acho que essa coisa da pandemia trouxe algumas coisas, né? Tipo assim, em geral, quem é ligado a mais serviços burocráticos ou então o pessoal da área tecnológica está fazendo o tal do home office. E eu acho que se adaptou até muito bem. Eu acho que tem muitas pessoas descobrindo assim, poxa, que bom que vai voltar a pandemia, eu não quero nem voltar a me deslocar. Porque descobriu que pode fazer tudo em casa, sem perda de tempo de trânsito, sem perda de tempo de jantar, de almoçar, de fazer lanches. Então eu acho que pode acontecer isso. E essa coisa de você se reunir, fazer reuniões online, as coisas estão andando. Mas não é a maioria das pessoas, com certeza não é. Eu acho que tem pessoas, por exemplo, prestadoras de serviço, como a gente, que atende terapia, modulações, consultas de dermatologista, consulta de cardiologista. Você não tem como examinar um paciente cardiológico sem estar presente, é muito difícil. Eu acho que isso sim, são profissionais que estão sentindo muito mais. Apesar de estar voltando aos poucos, eu acho que ali naquele primeiro momento da pandemia, aqueles primeiros 3 meses, que as pessoas ficaram realmente em casa, eu acho que isso deve ter feito uma diferença muito grande. Agora, solidão, gente, é diferente de solitude. O que quer dizer isso? Solidão é eu me sentir sozinha e de forma desconfortável. Solitude é eu estar sozinha e estar bem comigo mesmo. Eu acho que a grande maioria das pessoas sofre de solidão e não tem ideia do que é a solitude. Tem muita gente que nunca ficou sozinho ou que não consegue ficar sozinho. E isso, para mim, é um reflexo de que essas pessoas se conhecem muito pouco, fazem um processo de silêncio, de autoconhecimento muito superficial. Eu acho que a pandemia trouxe essa possibilidade. E as pessoas que não sacaram isso, do tipo assim, agora eu tô eu e eu. Como é que é isso? O que tem em mim que eu gosto? O que tem em mim que eu acho legal? Como é que eu acrescento? Como é que eu me expando como pessoa? À base de boas leituras, de bons filmes. Mas eu não estou falando filme para distrair, né? Porque tem gente que pega um seriado e vê um seriado inteiro. E fica ali fissurado em ver aquilo, mas acaba que aquilo não acrescenta nada. Na sua vida. É uma distração. Mas assim, a solitude, ela só vem, esse sentimento bom de estar com você, quando você sabe quem é você, o que te preenche, o que te faz bem e o que te faz mal. Por exemplo, os amigos. Os amigos, eles são muito bons, mas eles não são absolutamente necessários. Você tem que ser seu melhor amigo. Você tem que ser o pai e a mãe interna que cuida de você mesmo. Isso não quer dizer que não seja maravilhoso estar com as pessoas, mas o teu universo interno tem que ser muito maior do que o universo externo. E eu fico pensando o seguinte, essas pessoas que não conseguem ficar sozinhas, na realidade elas estão abrindo um abismo e criando uma dependência dos outros.
Por que uma dependência dos outros? Porque elas estão com alguém, ou se casam, ou namoram, não porque realmente aquilo é uma coisa bacana, ou que aquela relação traz uma troca, traz um crescimento, mas porque elas precisam de alguém perto. Então, na realidade, as relações com essas pessoas é de um objeto de companhia, não necessariamente de um amor que leva a gente ao crescimento, à transcendência, né? Então, a solitude é a grande conquista individual que o autoconhecimento traz. Eu, por exemplo, eu adoro ficar sozinha, né? Adoro estar com os amigos, mas eu, quando estou sozinha, eu me nutro muito de música, de boa música, desde a hora que acordo, e de leitura. São duas coisas que eu adoro. E gosto muito de ver em televisão documentários. Eu gosto mais de abrir para novas ideias. Então, quando eu estou lendo, eu não pego o que eu leio como uma verdade absoluta. Eu tento entender a cabeça da pessoa que escreveu aquilo e vejo o que me cai bem e o que não. Porque eu ando vendo também pessoas que estão lendo e que levam a ferro e fogo que leem. Como se alguém fosse dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. A verdade é uma construção individual dentro dos seus valores, dentro dos seus propósitos, dentro do seu sentido de vida. Então, quando você lê, por exemplo, um filósofo, um Aristóteles, um Epiteto, não quer dizer que você vai pegar tudo aquilo e praticar hoje, que aquilo foi alguns séculos antes de Cristo, e você vai botar em prática hoje. Não é isso. É pegar o que você está adquirindo de conhecimento e ver o que isso bate para mim. Como que eu posso viver isso no tempo que eu vivo? Né? Porque senão você vira aquelas pessoas que, por exemplo, vão para a Índia meditar e aí depois elas só meditam se estiverem em condições ótimas, né? Tipo assim, não, eu vou me recolher, vou para um retiro. Gente, meditação é uma coisa maravilhosa que você faz sentada no aeroporto. Eu faço sentada no aeroporto aguardando um voo. Eu faço dentro do avião e quando o voo tá chato, entendeu? Eu faço a minha meditação. Esses instrumentos, a gente tem que parar com esses modismos que as coisas têm que ser daquela maneira. Então você só medita sentado, numa posição tal. Você pode fazer como você quiser, desde que aquilo seja confortável para você. Então eu acho que o desafio da solidão, na realidade, esconde o desafio de você entender quem é você, o que você está fazendo aqui, qual o teu sentido de vida, qual o teu propósito, e fazer desse momento um momento de solitude, que é esse conforto de ser quem se é, estar onde se está e gostar de ser assim.